Olá, pessoal, um bom dia a todos. Bom dia! Tá fraco, hein? Vamos ter mais ênfase? Bom dia! Isso aí! Em nome desta Câmara Municipal e de seu presidente, cumprimento os membros e servidores dos poderes legislativo e executivo, as autoridades da Polícia Militar, os diretores e os alunos dos colégios do nosso município e demais cidadãos que acompanham este evento alusivo ao 7 de setembro. Ao 7 setembro amarelo, desculpe. E nossos cumprimentos também especiais ao senhor David Renan Costa Miranda, presidente da Câmara Municipal de São Jorge do Ivaí, e também agradecer à doutora Lilian Ruth Cotrim, representante da Câmara de Lobato, os quais nos honram com muita honra, a sua presença neste importante evento para a promoção da saúde mental. Iniciada em 2015, a campanha Setembro Amarelo reserva este mês para ações que previnam o suicídio. No Brasil, a iniciativa é liderada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, pelo Conselho Federal de Medicina e também pelo Centro de Valorização da Vida. Seu principal objetivo é quebrar o tabu de falar sobre suicídio e salvar vidas. Com a finalidade de ampliar debate sobre o assunto e apresentar argumentos científicos sobre o tema, nesta manhã teremos uma série de palestras ministradas por excelentes profissionais de nosso município. Abrindo os trabalhos, o vereador Vanderlei Teodoro fará a interpretação da música Acalma o Meu Coração, de Anderson Freire. Gostaria de chamar, então, o vereador Vanderlei Teodoro. Você solta o primeiro, né? Ok. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descanse em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for com tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se eu pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse ali. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar.
ser o oxigênio. Senhor, sem tua presença, minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for com tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for com tua presença. Acalma o meu coração. Que Jesus possa acalmar todos os corações. Gostaria de chamar o senhor prefeito Marcos Consalter de Mello, primeira-dama Ednilce e também o vice-prefeito para chegarem até aqui ao palco, para sentar aqui com a gente, por gentileza. Fazendo uma breve introdução sobre o assunto, ouviremos agora a vereadora Andréia Dias Valério Assone, que vai chegar aqui para falar com vocês também. Bom dia a todos. E nós, vereadores e os funcionários, agradecemos a presença de todos aqui. Setembro Amarelo. Como surgiu e por que ele é tão importante? Embora o suicídio seja um assunto delicado, ele não pode se tornar um tabu. É preciso falar e acolher para conseguir prevenir. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio em algum lugar do mundo. Suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos. Diante desse cenário, fica a clara necessidade de dar mais atenção ao tema, com campanhas de conscientização e debates que possibilitam a quebra do tabu. O problema é essa a proposta do Setembro Amarelo. Iniciada no Brasil em 2015, a campanha brasileira de prevenção ao suicídio busca popularizar a discussão, ajudando a identificar sinais e alerta, incentivar a prevenção. Como surgiu? Em setembro de 1994, nos Estados Unidos, o jovem de 17 anos, Mike M., cometeu suicídio. Ele tinha um carro Mustang amarelo 68. E no dia do seu velório, seus pais e amigos decidiram distribuir cartões amarrados em fitas amarelas com frases de apoio para as pessoas que pudessem estar enfrentando problemas emocionais. A ideia acabou desencadeando um movimento de prevenção ao suicídio que até hoje é o símbolo da campanha, uma fita amarela. A importância da campanha vai além de trazer esse tema à tona,
As campanhas disponibilizam informações e opções de tratamento para o público, visando a redução e o tabu, que faz com que muitas pessoas evitem falar sobre o suicídio e buscar, assim, a ajuda necessária. Obrigada a todos. Porque tratar de suicídio é tratar de saúde mental. Respondendo esta e outras questões, teremos a seguir a palestra com a doutora Maria Carolina Padula Toso, médica clínica geral, graduada pela Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMS, em 2003, e que exerce suas funções junto ao Hospital e Maternidade Santa Clara e Unidade Saúde Central do município. Convidando a doutora Maria Carolina para falar com vocês também, fazer o uso da palavra. Bom dia a todos. Gostaria primeiramente de agradecer por ter sido chamada para falar sobre esse tema. Eu vou explanar aqui alguns dados sobre os números de suicídio no Brasil e no mundo. No mundo, existe mais de 800 mil pessoas que tiram a vida por ano. É a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos. No Brasil, 11 mil tiram a própria vida por ano em média. É a quarta causa de morte entre jovens de 19 e 29 anos. É a terceira maior causa de morte em homens e a oitava maior causa de morte entre as mulheres. O Brasil registrou um aumento da taxa de mortalidade por suicídio por 100 mil habitantes nos últimos anos. Em 2011, foi uma média de 5,3 por mil habitantes. Em 2015, chegamos a uma média de 5,7. Entre 2011 e 2016, foram notificados 176.226 lesões autoprovocadas, que são as tentativas de suicídio. De 2011, foi de 5.244 para 30.013 em 2016. É um número realmente preocupante, a gente precisa trabalhar mais sobre o assunto, principalmente com jovens e idosos. Envenenamento ou intoxicação são os principais meios utilizados na tentativa de suicídio. O envenenamento é de 57%, enquanto objetos pérfuros cortantes de 6,5% e o enforcamento de 5,8%. Mulheres são mais reincidentes na tentativa de suicídio do que os homens. As mulheres que já tentaram suicídio tentam, em média, 31% de vezes a mais do que os homens. A mortalidade é mais prevalente em idosos com mais de 70 anos, chegando a 8,9%. A proporção de óbitos por suicídio segundo o meio utilizado e o sexo. O homem usa mais do enforcamento para tentativa de suicídio. A mulher usa mais da intoxicação exógena, que é a tomada de medicamentos. E o homem, em relação à mulher, também pratica mais suicídio com arma de fogo. Estratégias de cuidado. Oferta de espaço de acolhimento e escuta periódicas. Grupos de orientação aos familiares, que são os sobreviventes do suicídio,
e intervenções domiciliares que diminuem a sobrecarga da família cuidadora. A ligação ao 188 gratuita é um convênio com o Centro de Valorização da Vida e possibilitou muito ajuda às pessoas que estavam tentando a prática do suicídio. Em 2017, o Centro de Valorização da Vida recebeu 2 milhões de ligações de cidadãos em busca da ajuda, o dobro registrado em 2016. O Ministério da Saúde publica periodicamente orientações e prevenção ao suicídio. 4 passos simples e importantes para a ajuda do paciente em risco de suicídio. Converse, acompanhe, busque ajuda profissional e proteja. A morte por suicídio é considerada evitável pela Organização Mundial de Saúde. Até 2030, busca-se reduzir a menos de 1/3 o número de mortes por suicídio. O Setembro Amarelo. Eu tinha separado aqui para falar sobre a história do Setembro Amarelo, mas a vereadora já falou, né, que foi por conta desse menino que restaurou em 1994 um Mustang amarelo e se matou, e a partir do velório desse menino foi distribuído fitas amarelas para as pessoas que sofriam esse mesmo mal. Então foi daí que surgiu o Setembro Amarelo, a cor amarela, a fita amarela, né? A história do Setembro Amarelo no Brasil iniciou em 2015 em Brasília, através da iniciativa criada pelo Centro de Valorização da Vida, o Conselho Federal de Medicina e também a Associação Brasileira de Psiquiatria. Uma coisa que a gente não pode deixar de comentar é o Setembro Amarelo em meio à pandemia do Covid. O suicídio é um fenômeno presente ao longo de toda a história da humanidade. É um comportamento que está vinculado a múltiplos fatores que compõem a vida de um indivíduo e que representa uma atitude extrema de uma pessoa em sofrimento. Depressão, dependência química, transtorno bipolar e outras doenças mentais podem levar ao suicídio se não tratada. Com as atuais medidas de isolamento, o medo, o distanciamento físico, a vulnerabilidade socioeconômica podem intensificar os efeitos da pandemia de Covid na saúde mental da população. Desse modo, saber identificar alguns sinais de risco para o suicídio é fundamental para oferecer ajuda. Mudanças bruscas de hábito, perda de interesse por atividades que gostava, descuido com a aparência, alterações no sono e no apetite, sentimentos de desesperança e comentários com tom de desespero são sinais de alerta. Esse período de isolamento social é desafiador para a manutenção da saúde mental. Por isso, mesmo à distância, mantenha ativo o contato com amigos e familiares. Ter alguém para conversar é sempre muito importante. Esteja você passando por dificuldades ou até mesmo pensamentos suicidas, saiba que existe ajuda. Nós estamos falando do suicídio, que impacta profundamente não apenas sobre a própria pessoa em sofrimento, mas sobre seu círculo de convivência e a sociedade como um todo. Na sociedade brasileira, o suicídio é compreendido como um transtorno mental multifatorial, que não é classificado como uma doença ou sintoma, mas como resultado de fatores biológicos, ambientais, sociais, genéticos e fisiológicos.
Diante do impacto desta condição sobre o próprio indivíduo e sobre o seu círculo social, ela é compreendida como uma emergência de saúde mental. Isto significa que a pessoa com ideação suicida deve receber um tratamento urgente e adequado. O primeiro passo no tratamento urgente nos casos de ideação suicida é identificar a potencialidade do risco à vida, analisando questões referentes à tentativa de suicídio e aos seus motivos. Assim, o uso de medicamentos pode ser necessário para tratar os distúrbios psiquiátricos, reduzir a ansiedade e eliminar os sintomas nos casos de síndrome de abstinência em dependentes químicos. Por meio de uma anamnese completa, que pode exigir até mesmo a presença de um membro da família, os profissionais de saúde são capazes de conduzir o tratamento urgente de forma mais condizente, decidindo pela internação hospitalar quando o risco de suicídio persistir. Fica um apelo para a construção de formas de enfrentamento coletivos. Um apelo que compreende a construção de uma sociedade pautada em valores como a solidariedade e a empatia. Um apelo de uma sociedade capaz de responder à enorme tragédia humana por trás dessas estatísticas do suicídio. E eu gostaria de dizer, de uma experiência pessoal, que a tentativa de suicídio, o paciente em depressão, ele tem ajuda, ele tem uma continuidade. Infelizmente, eu fui uma vítima, de uma tentativa de suicídio, mas graças a Deus, com muita oração, ajuda da família, ajuda do meu esposo, Cleiton Toso, e ajuda médica, eu hoje sou uma profissional liberal, uma mãe de família com 2 crianças. Graças a Deus me recuperei da depressão e fica aqui o meu testemunho de que para a tentativa de suicídio, para o paciente depressivo, existe um depois, existe um segmento, é só buscar ajuda. Muito obrigada a todos. Você sabe como identificar uma pessoa propensa ao suicídio? E como ajudar uma pessoa em tais condições? Esclarecendo o assunto, teremos a preciosa contribuição da doutora Bruna Fernanda do Nascimento Bonfim, psicóloga formada pela Faculdade Unicesumar desde 2017 e que exerce suas funções na Secretaria de Educação deste município. Agradecendo também, mais uma vez, a presença do senhor David Renan Costa Miranda, presidente da Câmara Municipal de São Jorge do Ivaí. Não tem altura. Tá. Bom dia a todos. Dando continuidade, a esse tema tão importante, do Setembro Amarelo. Como já foi dito, o suicídio ele tem várias causas, mas as principais estão relacionadas aos transtornos mentais. 96,8% dos casos estão relacionados aos transtornos mentais, principalmente a depressão, mas também o transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno de ansiedade. Então, por isso é tão importante a gente falar sobre saúde mental e a gente tratar sobre as doenças mentais, Porque elas levam ao sofrimento do indivíduo e pode levar ao seu agravamento. O suicídio ele é uma questão de saúde pública. O Brasil é o 8º país em números de suicídio.
o suicídio ele pode ser prevenido. 90% dos casos de suicídio podem ser prevenidos. Principalmente se os profissionais de saúde estiverem capacitados, né, para reconhecer os fatores de risco e evitar o suicídio. Falando de uma questão também muito importante dentro desse tema, que é a automutilação. A automutilação é muito comum entre jovens. E por que ela acontece? A dor psicológica e emocional é tão grande que eu preciso me aliviar de alguma maneira. E eu me alivio através da autoagressão. Por quê? Quando eu cometo esse ato, eu libero endorfinas cerebrais, que são analgésicos naturais, e me dá uma sensação de alívio momentâneo. Só que logo após vem um arrependimento. E esse arrependimento leva a um sentimento de vergonha e de insatisfação. E isso leva a um agravamento da saúde mental e emocional do indivíduo. Transtornos alimentares, como a bulimia, a anorexia, o bullying, negligência, abuso sexual, violência doméstica, são algumas das causas que levam esses jovens, principalmente, a estarem cometendo esse ato. A impulsividade também é um fator, desesperança, desespero, desamparo. O suicídio ele é muito elevado entre idosos. Por quê? Porque os idosos eles chegam numa fase que eles têm a perda de parentes, têm aposentadoria, que pode levar a um sentimento de inutilidade por parte do idoso, sensação de estar dando trabalho, algum tipo de doença também. São alguns fatores que podem levar os idosos a pensar em se suicidar. As mortes por suicídio são bem maiores em homens do que em mulheres, porém as mulheres tentam mais. As mulheres elas têm maior facilidade em criar vínculos e falar sobre o seu sofrimento do que os homens. E elas também têm maior facilidade em buscar ajuda. Então, por isso que os homens eles são mais retraídos e têm mais dificuldade em falar, né, sobre esses sentimentos depressivos. O risco de suicídio ele aumenta, sim, entre pessoas que têm histórico familiar de suicídio ou tentativa de suicídio. O desemprego, o problema financeiro, também são fatores importantes. E entrando no cenário que a gente está vivendo, que é a pandemia agravou, sim, os quadros psiquiátricos e levou ao surgimento de novos casos. Então, quem já tinha alguma doença se agravou e quem não tinha desenvolveu. 80% da população brasileira se tornou ansiosa na pandemia e houve um abandono muito grande do tratamento por parte dos pacientes, seja por questões financeiras, pelo medo da contaminação e também pelas restrições que foram impostas, né? Então, o estigma e o tabu relacionado a esse assunto do suicídio impede a detecção e a prevenção do suicídio. Alguns dos fatores que podem ser protetores. A pessoa ter um bom suporte familiar, laços sociais bem estabelecidos com as famílias e amigos, uma razão para viver, uma religiosidade, não ter doença mental, estar empregado, uma capacidade de adaptação positiva, capacidade de resolver problemas e também de buscar acesso aos serviços de saúde mental. Então, como lidar com uma pessoa que ela está em risco de se suicidar? Primeiramente, você deve procurar um lugar calmo para conversar com essa pessoa. E você deve acolher essa pessoa sem julgamentos,
porque a dor dela é diferente da sua. E por mais que o que ela esteja falando para você, na sua opinião, não é algo tão relevante, você não pode julgar, porque é a dor do outro. Então, escuta sem julgamentos, mostra para a pessoa que ela pode confiar em você. E busque ajudar essa pessoa a procurar um serviço especializado, procurar um tratamento. O CVV é o Centro de Valorização à Vida, é uma opção, né? É uma associação sem fins lucrativos, que dá esse apoio emocional 24 horas, ligar para o 188, e assim, se essa pessoa está em risco iminente de suicídio, não deixe ela sozinha. Se essa pessoa vive com você, dificulta o acesso dela a meios letais e mantenha contato constante com essa pessoa. Para você dificultar, né, para você estar ajudando ela a passar por esse sofrimento. Porque, assim, nem todos os pacientes que querem se suicidar, eles dão sinais. Porém, a maioria dá sinais, com ideias de morte. Por quê? A pessoa comunica como um pedido de socorro. Porque quem pensa em se suicidar não quer tirar a própria vida. Ele quer acabar com aquela dor, com aquele sofrimento que ele está sentindo. Então, se ele tem uma pessoa que está ali para apoiar e para conduzir ele a ver a situação de outra forma, você pode evitar esse ato. Porque não é verdade que quem fala que não vai se matar, não se mata. Muitas vezes a pessoa fala porque precisa de ajuda, ela está pedindo ajuda. Então, dê atenção a isso, acolha, escute, mostre para a pessoa que ela está ali, que você está ali com ela. Então, alguns sinais que é importante vocês olharem é se a pessoa fala muito sobre morte ou vontade de morrer, se você vê que ela não tem esperança, né, para o futuro, ela não tem planos para o futuro, se tem comportamentos autodestrutivos e o isolamento social, pode mostrar um intenso sofrimento psicológico. Então, assim, falar sobre saúde mental, cuidar das doenças mentais é muito importante, a gente precisa dar atenção a isso. Depressão, ansiedade, todos os transtornos é sério, a gente precisa olhar, a gente precisa dar atenção. Infelizmente, no nosso país, né, a maioria das pessoas não tem conhecimento e muitos não têm acesso ao serviço de saúde mental. Essa é uma realidade do nosso país. Então, assim, a gente precisa estar disposto a ajudar o outro, né, porque pode ser um familiar, pode ser um amigo, e a gente não sabe, não tem como a gente olhar para a pessoa e saber que ela está pensando em se suicidar. Então, assim, preste atenção nos sinais, acolha, escute, porque a gente pode estar salvando uma vida. É isso. Pode passar o vídeo. Pode passar o vídeo. Muito obrigada. excessivo, a falta de ar,
formas de prevenção e tratamento médico, psicoterapias, acompanhamento familiar. Conheça também o Centro de Valorização da Vida, CVV, atendimento gratuito em 24 horas. Basta ligar para o 188. Acolha e cultive com amor as suas emoções e respeite as dos outros também. Diga não ao preconceito. Sua saúde mental importa. Combinado? O autoconhecimento, somado a uma rotina de bem-estar com atividades prazerosas e relaxantes, sono de qualidade, exercícios físicos regulares e alimentação saudável são a base para uma boa saúde física e mental. Viver não é sofrer. Aproveitando isso, uma salva de palmas. O psicólogo é um profissional que poderá auxiliar uma pessoa que está passando por dificuldades, como a doutora Bruna disse, né? Dificuldades emocionais ao lidar com as angústias e desenvolver ferramentas para superá-las. Desta forma, não hesite em procurar ajuda caso identifique que sozinho não está conseguindo resolver os seus problemas. Agora teremos a apresentação de dança. Cadê as meninas? Podem chegar até aqui. Apresentação do grupo de dança Colorado Dance, sob orientação e direção de sua coordenadora, a senhora Daiane Moimás, para fazer uma apresentação a vocês, nesta manhã deste mês do Setembro Amarelo. Agora eu não errei.
Parabéns ao grupo de dança Colorado Dance, sob orientação da direção e coordenadora Daiane Moimás, por essa importante apresentação teatral. Parabéns. Neste momento, dando continuidade, convidamos o Dr. Carlos Vinícius Niro para chegar até aqui, farmacêutico bioquímico formado pela Unopar, Universidade Norte do Paraná, em 2003, e responsável pela farmácia municipal, que também dará sua valiosa contribuição para o tema, para fazer o uso da palavra nesta manhã do Setembro Amarelo. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho para vocês. Como pela minha profissão, minha formação farmacêutica, vou falar um pouco sobre medicação e suicídio. Em 2017, no Brasil foi identificado 2.932 tentativas de suicídio utilizando o medicamento como um agente. Então, o que eu vejo? No Brasil, a medicação, a acessibilidade é muito fácil. Então, todos nós temos na nossa casa a medicação no armáriozinho ou na casa da avó. Hoje, até um paracetamol, um AS, ele pode causar muitos problemas se ingerir em grandes quantidades. Mas também a gente não pode utilizar a medicação como um mal, porque a medicação no tratamento da depressão, do transtorno bipolar, da esquizofrenia, ela é muito importante, sim, tendo o acompanhamento médico. Já foi falado vários dados aqui, né? E o que eu gostaria de deixar gravado e importante, olhe para o seu amigo do seu lado, às vezes ele está precisando da sua ajuda, às vezes a gente não consegue identificar, converse com a professora, converse com o médico, converse com a tia da escola, converse com a merendeira. Eu, como farmacêutico, estou à disposição na farmácia do município. Alguém que estiver precisando de ajuda, pode nos procurar. O município de Colorado tem vários médicos, vários profissionais médicos muito bem qualificados, e eu acho que a gente não pode deixar isso estar acontecendo. Eu tenho um caso de um amigo próximo meu que estava trabalhando até no dia anterior e num dia, não sei por que aconteceu, por um surto, ele cometeu suicídio. Infelizmente, ele não sobreviveu. Então, é o alerta que eu deixo, para não deixar esse pavio, essa bomba explodir, porque pode ser tarde. Essa é a minha mensagem, e o que eu puder, eu estou à disposição, podem estar me procurando, a minha equipe, dentro da farmácia do município. Era só isso, gente. Muito obrigado. Vai acender a luz aqui, Cris? Não vai acender a luz aqui? Muitas vezes a atuação sozinha do psicólogo não é capaz de sanar as angústias que afligem a alma humana, sendo necessária a associação de tratamentos e a atuação conjunta do médico psiquiatra. O médico psiquiatra é um profissional capacitado para indicar o tratamento medicamentoso para combater os sintomas depressivos. Para falar sobre o tema, convidamos o Dr. Luiz Ernesto Pissolito Gigliotti, médico formado pela UNOeste, com residência em psiquiatria no Hospital Regional de Presidente Prudente, também formado em farmácia pela Unicesumar e que atualmente atende no Hospital e Maternidade Santa Clara, Hospital Cristo Rei de Astorga e Policlínica Dr. Arnaldo. Olá, bom dia. Agradecer a presença de todos pelo convite, né? É uma honra trocar uma palavrinha com vocês, poder ajudar de alguma forma, né? Esse tema tão importante que é o suicídio, né? E eu gostaria de iniciar dizendo assim que o suicídio não é uma coisa que vem do nada, não é algo que vem de uma vez, né? Ele pode acontecer sim de uma forma impulsiva, né?
num dia, diante de uma percepção da pessoa de que o estado naquele momento é intolerável, insuportável, mas de forma geral ele vai de forma progressiva, né? Faz parte da construção biológica do indivíduo desde a sua infância, né? A sua construção cultural, né? Religiosa, né? E biológica, né? E assim, geralmente começa com um pensamento desagradável, né? Surge aquela ideia que é melhor morrer, né? De início a pessoa rechaça aquilo, né? É desagradável, né? Mas com o progredir do tempo, aquilo passa a parecer interessante, parece uma solução, né? Depende mais para frente, a pessoa está planejando e chega no fim, né? Da tentativa, muitas vezes, infelizmente, com sucesso, de tirar a própria vida, né? Que é o instinto natural do ser humano, é a proteção da vida e de todo animal. Se você tentar matar um animal, ele vai se proteger. O ser humano é um animal também, né? E assim, o ser humano também, se você jogar ele numa situação de perigo, de assalto, o nosso corpo reage, o coração dispara, a pupila dilata, né? Você fica com uma força fora do comum, né? Porque nós temos um instinto básico de sobrevivência, que nós, como animais, herdamos, né? Mas o que leva então a pessoa a tirar a sua própria vida, né? Que o instinto primário de todo animal é a proteção da sua vida, né? E a gente sabe que os números de suicídio são alarmantes, né? Já foi falado aqui 800 mil mortes, né? Alguns trabalhos assim mais recentes colocam em torno de 1 milhão. Estamos falando da segunda principal causa de mortes no mundo de jovens de 15 a 29 anos, né? É muita gente, 1 milhão, gente, é uma pandemia de suicídio no mundo, né? São mortes do nível de uma pandemia, né? Já não fala em pandemia, fala uma endemia, porque é algo comum que todos os anos se repete. É um massacre que todos os anos se repete, né? E assim, no Brasil não chega a ser a segunda causa de morte entre jovens, né? Porque você tem a violência, infelizmente, acaba matando mais. Mas, gente, o que faz uma pessoa, é uma coisa que a gente se questionar, né? O que faz um jovem, no ápice da sua saúde física, a tentar tirar a própria vida, né? E a gente sabe assim, quem se mata mais é homem. Mulher, de fato, tenta mais, né? Mas, geralmente, o homem, ele tenta se matar já com enforcamento, como foi falado, né? É arma de fogo, é pegar um carro e jogar na frente de um caminhão. Mulher, geralmente, tenta com comprimido, né? Com medicação, né? Que o doutor Carlos falou aqui, né? Mas medicação, você tem um tempo mais hábil de salvar a vida daquela pessoa, né? E a gente sabe assim que o que chega no pronto-socorro é só a pontinha do iceberg. Cada uma pessoa que chega no pronto-socorro com a tentativa de suicídio, você tem mais 3 que tentaram em casa e não foram para o hospital. Você tem mais 5 que estão pensando em suicídio, planejando. Você tem mais 17 que estão pensando em suicídio. Entendeu? É a pontinha. Porque nem todo mundo que tem suicídio, você vai para o hospital, às vezes fica em casa, toma um remédio, às vezes acaba 2, 3 dias dormindo, né, e não acaba não morrendo, né? E assim, quais são as causas do suicídio? O suicídio não tem uma causa única, né? Você vai falar que ele é multifatorial, tem causas biológicas, causas culturais, sociológicas, religiosas, né? Mas o que se sabe é o que? Hoje o que se sabe, né? Foi falado pela psicóloga, né? Que a depressão faz parte desse processo. Tem 3 fatores, assim, que a gente chama de muito sensíveis com relação ao suicídio, que estão geralmente relacionados ao suicídio, que é a desesperança, é o sintoma mais comum de uma pessoa que comete suicídio, uma pessoa que perdeu a esperança da vida dela, não vê saída, não tem esperança de melhora. O desamparo, que é a falta de uma rede de apoio, né? Familiar, social, e a depressão, né? São os 3D do suicídio, vamos dizer assim, né? E assim, depressão, que a gente chama de transtorno depressivo maior na psiquiatria, não é tristeza, não é preguiça, né? Existe uma diferença entre a depressão e a tristeza da depressão e a tristeza
comum. A tristeza é um sentimento normal do ser humano, e adaptativo, e necessário. Se acontece alguma coisa ruim, você se sente triste, você perde um familiar, né? Você perde um emprego, mas depois, e é uma forma até de se adaptar. Você está triste, você muda algumas coisas na sua vida, você organiza. Mas a depressão não é só isso. Na depressão, você muda todo o ciclo biológico da pessoa. A pessoa depressiva, ela fica mais cansada do que o habitual, né? Ela altera o sono, altera o apetite. E o cérebro da pessoa, como qualquer órgão que pode ficar doente, o rim pode ficar doente, o coração pode ficar doente, o cérebro também fica doente. E o cérebro muda a forma com que ele vê o mundo. Como a pessoa se vê, como a pessoa vê o passado, o seu futuro. É como se ela tivesse, eu gosto de falar esse exemplo assim, vendo tudo através de uma janela suja. A janela está suja, você vê tudo embaçado, o óculos embaçado. A pessoa depressiva, ela não consegue ver saída. Por mais que exista saída, o cérebro dela tem uma dificuldade. Ele vê aquele sofrimento como algo assim insuportável, intolerável, né? Gera uma angústia muito grande, né? E acontece um fenômeno na psiquiatria, a gente chama de anedonia, que é o quê? A pessoa perde a capacidade de sentir prazer, né? Então assim, ela não consegue sentir prazer na vida, ela não consegue se alegrar. Você fala, como aquela pessoa que ela é rica, tem família, e ela não consegue, o cérebro dela não consegue tirar a alegria daquilo. Entendeu? Ela não consegue extrair a felicidade, né? E assim, existem fatores que a gente chama que são fatores que assim, são fatores predisponentes, né? Foi ter falado várias vezes, eu vou dar uma reforçada, né? O pessoal já falou bem, mas a gente vai falar algumas coisinhas, dar um foco especial. Fatores, o que é isso? É abuso sexual na infância. Isso gera um trauma cerebral absurdo. A formação da criança, né? E impulsividade, uma pessoa mais impulsiva, uma pessoa agressiva, por mais que ela pareça agressiva para os outros, muitas vezes ela vai ser para ela mesma. Transtorno mental prévio, né? Eu falando, o transtorno mental muda o cérebro da pessoa, muda a forma com que ela vê o mundo, né? Tentativa prévia. A pessoa toda vez está chegando no pronto-socorro aqui, ela está querendo chamar atenção. Mas quem tenta, uma hora às vezes consegue, né? E talvez ela esteja chamando atenção, mas porque ela está sofrendo, e ela quer ajuda. Aquilo é um grito, né? E assim, são fatores assim, abuso, né, sexual físico, né? E assim, homem às vezes assim, ele é mais resistente, vai procurar um profissional, mas ele sofre também, né? O homem também sofre, não é só a mulher que sofre. Talvez a mulher, ela expresse mais seu sofrimento, né, de uma forma mais emotiva, mas o homem também sofre, né? Então às vezes o homem tem vergonha de pedir ajuda, né? E tem fatores que a gente chama de gatilho, né? Que a pessoa tem aquela predisposição, né? Ela já tem um transtorno mental, né? Ela já é mais impulsiva, ela já teve um abuso na infância, e de repente ela termina um relacionamento, de repente ela entra em conflito com a mãe, com o pai, com o irmão. De repente ela passa a ter acesso a uma medicação que ela não tinha em casa antes, ou uma arma, né? Isso faz com que ela ou perde o emprego, né? Perde a rede de apoio, dificuldade financeira, né? Isolamento social, né? É um fator predisponente, né? Se torna isolado, uma pessoa isolada, uma pessoa que não tem uma rede de apoio. Como é importante uma família, né? Como é importante ter amigos que se apoiam, que te dão uma chance, né, de você se desabafar, né? E assim a pessoa chega no pronto-socorro por muitos motivos, né? Às vezes é um pedido de ajuda, né? Às vezes quando ela se vê numa situação insuportável. E como que eu posso ajudar, né? Já foi falado aqui, mas trabalhando nas causas. Não tem como você resolver um problema sem trabalhar nas causas. Não tem como você tentar evitar o suicídio se você não está tratando saúde mental, se você não está tratando a depressão. Às vezes até para a terapia, a medicação, você tem que mudar o cérebro daquela pessoa para ela ver a alternativa, para ela ver saída, né? Criar rede de apoio, gente, é assim, familiar, né? Hoje em dia a sociedade cada vez mais isolada, né?
Então, assim, pessoas mais isoladas têm uma tendência maior a cometer suicídio. Né? E, assim, e prestar atenção no próximo. A gente tem que prestar atenção no que está do nosso lado. Né? O Carlos falou muito bem disso e eu vou reforçar porque eu acho muito importante. A gente às vezes está passando pela vida, mas não está vivendo, não está olhando para quem está do nosso lado. Às vezes ela não presta atenção no filho, né? Da companheira de trabalho, da mãe, né? Esse prestar atenção no outro que está do seu lado. Você tem uma pessoa que às vezes era trabalhadora, que era alegre, vivia sorrindo, aí de repente ela se fecha, não quer mais sair. E assim, você às vezes não faz nada, nem se coloca à disposição. A gente sabe hoje que 80%, gente, das pessoas que tentam suicídio, 80% comunicou a alguém 2 meses antes de morrer. 2, 3 meses antes, ela falou, ela verbalizou que a vida dela não tinha sentido, ela falou que era melhor morrer, que ela prefere dormir e não acordar mais. E assim, e o que você fez porque falou isso do seu lado, né? E uma coisa que eu vou reforçar, falar de suicídio não aumenta o risco de suicídio, né? Quando você deixa a pessoa falar, é chegar para o outro, né? Chegar para o outro e se colocar à disposição. Você vê que a pessoa mudou, você não vai fazer terapia na pessoa, mas você vai se colocar ali no lado dela e ter uma empatia, tentar ver a dor do outro, né? A gente não consegue ver a dor, esse é um problema, né? Por que a gente às vezes associa tanto a depressão, às vezes a preguiça, a falta de vergonha na cara, tal? Por quê? Porque é difícil, eu não consigo ver o sentimento do outro. Eu vejo o braço quebrado, eu vejo um olho inchado, mas eu não consigo ver a dor do outro, né? Mas eu falo para vocês que a dor interna, muitas vezes é bem pior do que a dor externa, né? É aquele negócio, um coração partido dói mais do que um espinho na pele, né? Uma angústia, né? Não tem assim, às vezes você quebrou a perna, você vai lá e coloca no lugar. Agora uma angústia, uma tristeza, um desânimo, uma falta de sentir prazer na vida, isso você não vê e dói muito, dói constantemente, dói todo dia, né? Então é assim, é se colocar para ouvir, é ter empatia e é orientar ajuda, né? E assim, eu estou terminando já, basicamente é isso, né? O suicídio não surge do nada, não é que todo mundo que tem uma doença mental vai cometer suicídio, ou que quem não tem uma doença mental não vai cometer suicídio, não é isso. Mas como a gente sabe, hoje foi citado aqui, 90% das pessoas que têm suicídio têm algum transtorno mental. Talvez você seja a pessoa que vai orientar essa pessoa a procurar ajuda, né? Que vai ouvir ela, vai deixar ela desabafar, porque falar, gente, parece que não, mas dá aquela soltada. Então se coloque para ouvir, preste atenção em quem está do seu lado. Tem muita gente que é estudante aqui, né? Fala para a professora o que está passando, né? Ela pode ajudar, ela pode encaminhar você, né? E quantos pacientes que a gente vê às vezes, se está lá o paciente tem uma depressão grave, angustiado, e a pessoa tentou suicídio, deu, graças a Deus, graças à equipe médica, o paciente saiu da sua tentativa. Depois ele trata a depressão, melhora e volta a ser feliz, né? Volta a ter uma vida normal, né? Então vamos ajudar quem está do nosso lado, vamos prestar atenção em quem está do nosso lado e tentar ser essa rede de amparo, né? Dos 3D, o que a gente pode fazer, quem for médico vai trabalhar, o psicólogo vai trabalhar na depressão, né? Vai trabalhar, mas quem não for, vai ser uma rede de apoio, uma rede de amparo, que a gente sabe que é muito importante para prevenir suicídio, tá certo? Muito obrigado. Convidamos agora a vereadora Kelly Christian de Martini Ribeiro, que fará a leitura do poema Setembro Amarelo, de autoria do ex-vereador, seu pai, Wilson Moreira de Martini.
Setembro amarelo. A vida tênue e frágil elo faz do setembro amarelo momentos para reflexão. Quem pode dar a vida é Deus, o grande autor da vida, nosso Pai e toda a criação. Quantas angústias arraigadas na alma triste e dilacerada que parece não ter solução. Dor física, psíquica, do espírito que toma conta e envolve em conflito, prejudicando a alma e o coração. É nesse momento de fraqueza, quando a dor, o flagelo e a tristeza sobrepõem o controle emocional. Surge pensamento negativo que das desventuras faz cativo, impulsionando para o mal. Instantes cruciais, esses digo, como faz falta um amigo para estender a mão, amparar. Essa atitude cristã e fraternal pode neutralizar qualquer mal e maior dos males evitar. Estendamos sempre as nossas mãos a esses nossos carentes irmãos que precisam do nosso carinho. Rogamos sempre ao bondoso Deus que ampare todos nós, filhos seus, e nos conduza ao bom caminho. Depressão é doença, não é frescura. Era uma enfermidade que tem cura, e quem por ela está afetado precisa de tratos profissionais, de familiares, de amigos leais, para se levantar e ser curado. Deus me salve, Deus meu, salve-nos do vil rival, proteja-nos da aflição, das doenças do corpo e da alma, trazendo fé aos desesperançados e ânimos a todos os desanimados, e suas bênçãos que tudo acalma. A vida, tênue e frágil elo, faz do setembro amarelo momentos para reflexão. Quem pode dar, tirar a vida, é Deus, o grande autor da vida, nosso Pai e de toda a criação. Autor Wilson Moreira de Martini, meu pai. Obrigada. Abrilhantando o nosso evento, nesta continuidade, ouviremos o ex-vereador Marcelo Marcos Higino, que fará suas considerações sobre o tema Setembro Amarelo e a prevenção ao suicídio. Bom dia a todos. Primeiramente, eu agradeço pelo convite do presidente Francisco. Ontem à noite, ele me mandou uma mensagem para eu poder participar aqui, somente assistir a palestra. E eu fui além, eu pedi se ele me autorizasse a subir aqui no palco e compartilhar com vocês histórias reais, histórias da minha vida, histórias da minha família. Não sei se foi de propósito, muitos jovens estão aqui no palco, tiveram aqui. A garotinha que teve aqui, ela teve um final feliz. Ela teve um anjo que o resgatou. E ao longo desses 51 anos meus, da minha existência aqui na Terra, eu perdi pessoas, eu perdi entes queridos, e sempre, a cada dia, eu tenho que fazer uma oração, primeiramente a eles que se foram, e depois para mim, e pelos meus familiares que estão vivos aqui na Terra. Eu não conheci o meu avô paterno. Quando eu nasci, ele já havia falecido. Com 7, 8 anos, eu fui saber que ele era um farmacêutico na época, não existia faculdades, eram farmacêuticos que se criavam em casa, aprendiam nos livros somente.
e ele cometeu suicídio. Ele preparou um composto que ele sabia, ingeriu e morreu. Isso foi nos anos 60. Eu fui crescendo e eu percebi a tristeza do meu pai quando ele contava essa história. Isso sempre mexeu comigo. Por quê? Por que isso? Por que eu vou tirar minha própria vida? Que fique bem claro que todo suicídio é uma tragédia. Uma tragédia. Cresci, segui meu caminho. Nos anos 90, meu querido tio, que cresceu comigo, que me ensinou muitas coisas, se matou. Ele tinha um revólver na casa dele. Eu passei na frente de sua casa. Minutos depois, eu escutei o barulho de um tiro. Eu voltei. Ele estava na sua cadeira diária, agonizando. Mais uma tragédia. Meu tio, segundo em 20 anos. O tempo passa, o tempo vai passando, nós vamos aprendendo, nós vamos temendo alguma coisa, nós vamos querendo saber mais sobre os desígnios de Deus. Mas o suicídio, gente, ele não tem idade, ele não tem cor de pele, ele não tem credo, ele não tem sexo. Os doutores aqui disseram que o homem consegue mais, mas mulheres também se suicidam. Meu melhor amigo, meu irmão, 2007. Meu parceiro, de tomar cerveja, de cantar moda de viola e de ouvir meus segredos. Ele preparou tudo. Ele trocou o material dele, da área da casa dele, de madeira por ferragem, que aguentasse um corpo de 80 quilos. Ele se matou. Em 2007. Ele arrebentou com a família. A dele, a minha mãe de idade, meu pai de idade. Isso mexeu demais, principalmente comigo. São 14, 15 anos. Eu perdi, além do irmão, eu perdi o meu melhor amigo. Isso deixou cicatrizes tão profundas no meu coração e na minha alma, que de lá para cá, eu nunca mais tive melhor amigo. Tenho certeza que cada um de vocês tem um melhor amigo. Eu não tenho. Eu não deixo essas pessoas virarem meus amigos. 3, em menos de 50 anos, eu convivi com 3 suicídios na minha casa. Meu pai, minha mãe. Os alicerces são destruídos. É muito difícil. Eu queria, quando eu perguntei para o Chico se eu podia subir aqui no palco e mostrar essa realidade, eu vivi isso. Procurei várias denominações religiosas, procurei psicólogos, psiquiatras, para poder tentar entender isso. Me formei em sociologia. O meu TCC foi em cima do suicídio. E o filósofo, o sociólogo Durkheim, ele diz, através do seu livro, que o suicídio às vezes está atrelado a agentes externos. Eu fico preocupado com a geração de vocês, as crianças, os jovens, que cada vez mais está se trancando dentro de casa, que não tem melhor amigo. Dentre todas essas denominações, 2 me alertou para um caso. Um me disse que é um triângulo que se fechou.
Uma ponta, duas, três. Meu avô, meu tio, meu irmão. Outro religioso me disse que é um quadrado que precisa se fechar. Foram 3 lados. Imaginem, eu tenho 2 filhas, eu tenho neto, eu tenho tio, eu tenho primo, eu tenho meu irmão. Nós já passamos por 3 tragédias. Aonde buscar ajuda? Primeiramente, lá em cima. Oração. Buscar o invisível. Ocupar a mente. Buscar situações que lute. Porque a vida é uma luta de boxe. Se você baixar sua guarda, vai acontecer a menina representando a morte, aqui, ela seduziu, ela envolveu a garota, ela conseguiu se livrar, porque o anjo do Senhor veio buscá-la. Se peguem com Deus, geração. Não esperem passar por tudo isso que eu passei e que deixou marcas profundas. Isso daqui é sério. Isso é uma coisa que é para toda a vida. Obrigado, Chico, pelo espaço. Queria compartilhar isso com vocês, tá? Na pele, sentir na pele o que é marcas profundas no coração e na alma. Deus abençoe e que possamos seguir em frente. Que a diferença, para um suicida, a diferença da vida e a morte é uma linha muito tênue. É um passo e tudo desaba. Obrigado, Deus abençoe. Na sequência, convidamos o presidente da Câmara, senhor Francisco Antônio dos Santos, para fazer o uso da palavra. Eu acho que é de suma importância nesse momento, primeiramente, os meus agradecimentos a todos os presentes, a Deus, cumprimentando o prefeito, cumprimento o presidente David, da Câmara Municipal de Vereadores da cidade de São Jorge do Ivaí, cumprimentando o senhor, cumprimento a todos os senhores e senhoras, jovens, professores, autoridades que faz presente nesse dia tão maravilhoso no plenário da Câmara de Vereadores de Colorado. A Edenilson, nossa secretária de Ação Social, junto com o nosso vice-prefeito, cumprimentando a todos os vereadores e funcionários que muitos se dedicaram para que esse evento de grande importância acontecesse na manhã desta quarta-feira. Nós estamos juntos, senhor prefeito, comunidade, vereadores, funcionários, autoridades, alunos, professores, juntos, unidos, para que possamos demarcar a diferença junto ao Legislativo, junto ao Executivo, junto à educação, e junto à democracia, para que possamos mostrar que o Legislativo vai em busca da união, da humildade e da simplicidade acima de tudo. Doutora Ruth Coutrin, aqui nos representando e apresentando a Câmara Municipal de Vereadores da cidade de Lobato. A prefeita de Santo Inácio e a presidenta não pôde comparecer, porque estão lá em luto, em Santo Inácio, e confirmaram que não fazia presente nesta manhã. Então, prefeitos, estamos aí, mas esse evento, primeiro foi a Semana da Pátria, que ficou marcado na história do Paraná, mas esse evento, vereador Bruno, vereador André, que muito se dedicou a convite aí ao nosso médico psiquiatra, psicólogos, a doutora também, Padula, que aceitou o convite e nos mostrou em ser a diferença, em ser a união, em ser a marca pela vida. Me sinto neste momento orgulhoso de ter o apoio de todos os vereadores, da vereadora Andréia, que se empenhou o prefeito, juntos para que possamos mostrar
que Deus está conosco e nada nos impedirá de atender a nossa comunidade. Meu muito obrigado. Passo a palavra agora ao prefeito do município de Colorado, senhor Marcos José Consalter de Melo, o qual tecerá suas considerações sobre a importância do evento Setembro Amarelo. Bom dia, senhoras e senhores, jovens, aos nobres vereadores, aqueles que nos visitam nesse momento. Posso dizer a vocês que estou sinceramente muito honrado com o que nós estamos presenciando aqui hoje. Presidente, disse lá em 7 de setembro que a Câmara de Vereadores de Colorado é um exemplo para ser seguido. E hoje aqui, novamente, reafirmo a importância de que está sendo dada a este Setembro Amarelo, onde aproximadamente 200 pessoas aqui sairão com uma concepção, com uma orientação. Tenho certeza que serão multiplicadores do bem para que nós possamos estar inseridos, conhecendo, até mesmo porque aqui tivemos profissionais, médicos, psicólogos, psiquiatra. Eu quero dizer a vocês que tivemos aqui uma grande aula. Nós tivemos aqui ensinamentos hoje que, se estivéssemos fazendo aquilo que está sendo feito naturalmente pelo Brasil, simplesmente em saber que o Setembro Amarelo é porque nós estamos fazendo um alerta ao suicídio, nós não teríamos aproximadamente 200 pessoas multiplicadoras do bem que poderão auxiliar, que poderão multiplicar a informação de algo extremamente importante. Porque o debate aqui hoje, as apresentações, mostram com tamanha clareza fatos e realidades do cotidiano que, para muitos que não tiveram nenhum ente querido, para muitos que não tiveram ou não conheceram algum parente, algum amigo que deixou de estar presente na vida e no dia a dia, por um fato, por uma concordância em deixar de viver no nosso meio. O fato relatado do nosso amigo Marcelo Higino, o fato relatado da doutora Carolina, faz com que a gente reflita. E vocês não tenham dúvida do importante trabalho que essa Casa de Leis faz em termos de apresentação, para que nós reflitamos, tenhamos a sabedoria, num momento que, por acaso, a gente presencie alguém que tenha uma atitude na qual poderá ensejar numa fatalidade. Então, minha gente, de novo, cumprimento a todos os vereadores, porque o diferencial já foi feito no 7 de setembro, agora no Setembro Amarelo, e aqui eu tenho certeza que estes 200 participantes, que são multiplicadores, conhecem a realidade, a importância do alerta amarelo em setembro,
porque passar e saber que setembro foi demarcado como amarelo por conta da reflexão sobre o suicídio, é muito simples, onde o Brasil todo está fazendo. Mas trabalhar com a orientação, trabalhar a realidade, mostrar o importante trabalho de cada um em valorizar principalmente a vida, que todos possam levar desta manhã um legado, que possamos ajudar e salvar vidas aí, porque nós tivemos, inclusive, este final de semana aqui no nosso município, a perca de um amigo que suicidou. Ele se enforcou, trabalhou por tanto tempo numa empresa, não sei a causa, ou pelo menos o que se alegava, mas se aposentou, continuou trabalhando, talvez a perturbação, né, de estar ocioso, né, ou levou a esse enfraquecimento mental de fazer com que a sua vida não tivesse mais sentido. Então, quero dizer a vocês, são fatos presentes na vida de todos, e muitos ficam sabendo, fulano tirou sua própria vida. Mas quando isso acontece, como foi dito pelo Marcelo, arrebenta com a família. Então, cumprimento a todos os vereadores, em nome do nosso presidente Chico, eu quero deixar aqui os meus cumprimentos e dizer a vocês que realmente vocês estão fazendo a diferença, e eu tenho certeza que vocês são um exemplo a ser copiado. Que Deus abençoe a todos e parabéns pelo grande trabalho apresentado a toda a nossa comunidade. Parabéns. Antes de encerrar, mas já agradecendo a presença de todos vocês, em nome da Câmara Municipal de Colorado, presidente da Câmara, senhor Francisco, todos os vereadores, a gente encerra o presente momento agradecendo e participando, né, a participação de todos, reafirmando a importância do falar e do ouvir, de externar nossos sentimentos e, sobretudo, de buscar ajuda. Despedimos-nos dos presentes com a canção Trem Bala, de Ana Vilela, interpretada por mim, Gresiele, pelas servidoras, né, da Câmara, e também a Priscila Francelino. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar e então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar ao topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar o sentir e o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar.
Também não é sobre correr contra o tempo para ser sempre mais, porque quanto menos se espera, a vida já ficou para trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça os seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Obrigada, gente. Um ótimo dia a todos vocês. Estão distribuindo bombons, tá bom? Obrigado a todos.